Agora dando sequência justamente ao tema de esportes, mas trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, ontem a gente teve a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9 dos 10 jogos, né? Hoje a rodada se encerra com esse jogo que eu coloco aqui na tela para vocês, Cruzeiro e Cuiabá. É a última partida da rodada, acontece hoje às 8 da noite, lá em BH. Fora esse jogo, a gente já teve os outros 9, né? Então a gente consegue esmiuçar para vocês um pouquinho da classificação. Já falo brevemente ali sobre os jogos, mas na classificação a gente vê na parte de cima o Botafogo, é o grande destaque dessa rodada de fim de semana. O Botafogo abre uma vantagem, né, na liderança, vai se isolando cada vez mais, já abre uma vantagem de pelo menos uma rodada, são 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o vice-líder, só que tem 2 vitórias a mais, que é o primeiro critério de desempate. Então, num cenário em que na próxima rodada o Botafogo perca e o Palmeiras ganhe, o Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro. E isso já é uma coisa inédita nessa edição do Brasileirão, é a primeira vez que um líder abre a gordura de uma rodada. Então, essa liderança do Botafogo, ela vai ganhando corpo, ela vai se consolidando. O Elder Dragon é botafoguense, acho no chat, segue o líder, tá comemorando. O Nelx pergunta, é uma surpresa o Botafogo líder? Pô, é uma surpresa. É uma surpresa, o Botafogo foi o único time dos grandes cariocas eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, passou por dificuldades na primeira fase da Copa do Brasil, mas, ao mesmo tempo, foi se arrumando, né? Nesse período ali em que não estava se dedicando com força máxima no Campeonato Carioca, por exemplo, foi arrumando a casa e parece ter se preparado bem para disputar as grandes competições da temporada, né? Em específico agora o Campeonato Brasileiro, em que é líder. Então, tá também disputando ainda a Copa do Brasil, apesar de ter perdido do Atlético Paranaense na semana passada, mas vai se consolidando aí na liderança. Se vai ter gás para chegar até o fim, igual vocês estão perguntando no chat, a gente vai descobrir só ao fim do campeonato. Mas começa a ganhar corpo essa liderança do Botafogo. Em paralelo, o Botafogo vai ganhando concorrência, né? O Palmeiras empatou no sábado contra o Santos, no clássico disputado na Vila Belmiro, segue ali em segundo com 3 pontos a menos que o Botafogo. Mas outros times vão também ganhando força nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético engatou uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão, já é o 4º colocado, e a gente sabe que o Atlético tem dinheiro, tem um bom elenco aí, então se tiver um bom início de campeonato pode sim brigar por esse título. O Flamengo também já sobe ali, já aparece em 6º lugar, também engatou uma sequência de 3 vitórias, ainda que as atuações do Flamengo estejam sendo um pouco questionadas pela própria torcida, está conseguindo os resultados, está conseguindo vencer seus jogos. Quem também vem subindo muito rápido na classificação é o São Paulo, que com o Dorival Júnior ainda não perdeu, são 9 jogos de invencibilidade nesses primeiros 9 jogos do Dorival. Também o último jogo do Senna eles tinham ganhado, então são 10 jogos no total já de invencibilidade do São Paulo em todas as competições. O São Paulo vem num momento muito bom também. O Grêmio venceu, o Grenal também respirou um pouco na tabela. São os destaques que a gente pode falar nessa parte de cima da classificação, fora os outros times que vocês estão vendo aqui, que também aparecem bem colocados nesse início de Brasileirão. Na parte de baixo, começa a preocupar ali para os seus torcedores a situação do Inter, que se pegar todas as competições que está disputando já vem de 6 derrotas seguidas. 6 derrotas seguidas. É difícil imaginar, né? Um cenário desse em que o Mano Menezes siga no cargo de técnico. Essa hoje a grande expectativa, inclusive, no noticiário gaúcho, de que o Mano Menezes, e não só o Mano Menezes, mas até dirigentes ali, outras pessoas do departamento de futebol do Inter podem eventualmente rodar. Então, cabeças devem rolar hoje lá no Beira-Rio. Essa é a expectativa. Ainda que ontem não tenha sido definido nada, não tenha sido anunciada uma eventual saída do Mano Menezes. Mas é uma sequência muito ruim do Inter. O Vasco também não consegue ganhar, cara. Faz muito tempo aí, o Vasco só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Lá na primeira rodada, situação similar à do Corinthians, né? O Vasco em 16º, o Corinthians o primeiro time na zona de rebaixamento em 17º. Tá osso, né? O Nelx falando, e o seu Coringão, hein, Lucas? Tá osso. Tá osso, meu Coringão, viu? Mesmo ontem que fez um jogo minimamente decente ali contra o Flamengo, surpreendeu até todo mundo, né? Porque jogou bem, eu tava imaginando que ia tomar um pau. Mas perdeu. Então a fase tá tão ruim que mesmo quando você joga bem, você perde, né? E tá ali, segue afundado na zona de rebaixamento também, só com uma vitória no campeonato. Aí pior que Vasco e Corinthians, só Cuiabá, América e Coritiba. O Coritiba é o único time do campeonato que ainda não venceu. Passadas 7 rodadas, você não soma uma vitória, periga muito ser rebaixado o Coritiba. O América, por outro lado, essa rodada somou sua primeira vitória no campeonato. O América que mesmo na zona de rebaixamento, desses times todos que estão na tela nesse momento para vocês ali, ó, do Goiás até o Coritiba, o América é disparado
o time que tá jogando mais bola ali, que tá meio que injustamente nessa zona da degola, nessa bagunça toda ali. Mas os resultados, né, são ruins e fazem com que o América seja hoje o vice-lanterna. Mas venceu nessa rodada. A Renata tá comentando, ainda não acredito que o Corinthians perdeu o Dorival pro São Paulo. Pois é, eu também não. Mas perdeu e o Dorival tá fazendo um trabalho maravilhoso já no São Paulo e o Corinthians aí capengando, né? Mas ontem acho que o Luxemburgo mostrou alguma coisa. Vamos passar aqui para as partidas brevemente. A rodada começou no sábado, Bahia e Goiás empataram num confronto que é um confronto direto ali na parte de baixo da classificação. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Tem uma curiosidade nesse jogo, o Atlético Paranaense estreou um uniforme novo, azul, em homenagem ao título de 2 anos atrás da Copa Sul-Americana, que foi conquistado contra o Bragantino. E aí eles escolheram o jogo contra o Bragantino para estrear esse uniforme, aí o Bragantino foi lá e carimbou o uniforme novo, ganhou do Atlético Paranaense. O São Paulo meteu 4 no Vasco. São Paulo tá jogando bem, tá fazendo gols, é o contrário do Vasco, que tá tomando muitos gols, não tá conseguindo vencer. O Atlético Mineiro venceu de virada o Coritiba, então aos trancos e barrancos aí conseguiu uma vitória importante para seguir embalado no campeonato e afundou o Coritiba ali na lanterna do campeonato. O América deixou de ser lanterna, venceu o Fortaleza, a primeira vitória do Coelho no Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Fluminense, aqui eu vou destacar até as estatísticas desse jogo, né? Venceu com gol do Vitor Cuesta, o líder Botafogo. O dinizismo tá meio abalado, hein? Se for pegar nesses últimos jogos. Depois que meteu 5 ali no River Plate, tá meio que patinando o Fluminense. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, começa a enfrentar alguma dificuldade, alguma instabilidade. Mas olha as estatísticas desse jogo, né? O Botafogo mandou 21 chutes contra 3 do Fluminense, 7 no gol contra nenhum do Fluminense. Tudo isso com menos posse de bola. Então o Botafogo dando um show de eficiência, né? É um time muito eficiente, esse time do Luiz Castro do Botafogo. E o Fluminense só teve posse de bola ontem. De resto, não conseguiu acertar um gol do Botafogo. Muito curioso aí como vai jogando esse time do Botafogo e como ele vai se consolidando na liderança do Brasileirão. Quem não chegou na liderança porque tropeçou na rodada também foi o Palmeiras, né? Empatou fora de casa com o Santos. O Santos fez uma partida bem honesta ali, bem digna. Mesmo empatando e mesmo sendo um time também mais retraído, com menos posse de bola, conseguiu até finalizar mais do que o Palmeiras. Flamengo e Corinthians foi um jogo bom, um jogo disputado. Eu imaginei que ia ser um pau do Flamengo, mas até que foi um jogo bem disputado. O Corinthians fez um bom jogo, talvez o melhor jogo sob o comando do Luxemburgo, mas o Flamengo de São Paulo ele foi lá e no final do jogo ganhou com o gol do Léo Pereira de cabeça, o zagueiro Léo Pereira que estava no ataque porque estava machucado e já não conseguiria mais performar como zagueiro, então ficou lá que nem um cone no ataque, tipo, vai que sobra uma bola e você faz um gol. E fez o gol, mesmo machucado no finalzinho, e vitória do Flamengo que engatou a trinca, né? E o Corinthians segue sem vencer, 6 jogos com o Luxemburgo, nenhuma vitória. E ontem à noite, no penúltimo jogo da rodada, o Grêmio ganhou do Internacional por 3-1 lá no Grenal, chegou a abrir 3-0, destaque pro golaço do Luizito Soares, o primeiro dele em Grenais. O Grêmio respira, né, depois de uma sequência ruim de resultados, e o Inter cada vez mais afundado ali, tudo indica que o Mano Menezes não seguirá no cargo do Inter. Dos conteúdos que a gente pode repercutir aqui, eu destaquei essa entrevistinha do Soares que bombou nas redes sociais porque ele tá falando português muito bem. O uruguaio Luizito Soares, que chegou esse ano no Brasil. Quando jogador tem confiança, confiança no grupo, no treinador, na torcida, trata de fazer o melhor dentro do campo. Eu acho que eu sabia que hoje era um dia importante para mim, para minha família, para a gente do Grêmio, porque nesta classe do jogo onde tem que jogar os grandes jogadores foi mais um dia. Agora Soares... Legal ver um cara do tamanho de Soares aí aqui no futebol brasileiro. Gabriel José mandando no nosso chat, Deus no céu, Diniz na terra. O Paulo Henrique, Luxo é bom técnico, já o Corinthians talvez seja esse o problema, viu, Paulo Henrique? O Elder Dragon, erro grave da diretoria do Corinthians em botar o Luxemburgo no comando nessa situação. O prejuízo aumenta a cada rodada. Vamos ver os próximos episódios aí, mas a diretoria tá bancando a permanência do Luxemburgo mesmo nessa sequência ruim de resultados. O Harry Góes aí mandou um abraço para os vascaínos tristes e iludidos que colaram no Morumbi. O Vascão tá osso, né, Harry? Tá osso o Vascão. Tá bom o português dele, né, Gabriel? Do Luizito. O Pablo França aí tá mandando, vai Corinthians amargar de novo a segunda divisão. É o que eu sempre falo com meus amigos, eu passo no lugar, os caras, vai Corinthians. Eu falo, vai não sei pra onde, né? Mas tá indo mesmo. Por enquanto, pra segunda divisão a gente espera, eu espero que reaja, mas tá osso.